Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma reflexão que eu já tive a oportunidade de trabalhar em muitos e muitos encontros na igreja. E é algo que, apesar de ter acontecido há 3.200 anos atrás, reflete aquilo que nós vivemos hoje. Os nossos medos e as nossas fugas. Hoje a gente vai olhar um pouquinho sobre as fugas de Moisés. Isso mesmo, Moisés, antes de dizer sim a Deus, ele tentou 5 fugas. Ele tentou sair para lá, para cá, para cá, para lá. Deus chegou e falou: não, vem cá, tua missão é essa, meu irmão. Vamos lá, meu filho. Tá? Então vamos olhar com atenção. Mas antes da gente olhar as fugas de Moisés, tá? Que está isso aqui, ó, as fugas de Moisés. Tá? No Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 10, até o capítulo 4, 15. Isso daqui é justamente isso daí, ó. Versículo 3, 10, até o capítulo tracinho 4, 15. Tá? Nós vamos olhar que na Bíblia nós temos outras fugas. Gideão, por exemplo, lá no livro de Juízes, capítulo 6, 11, ele fez uma tentativa grande de fugir de Deus. Ele chegou num determinado momento, o povo de Deus estava tendo um problema muito sério com os madianitas, e ele chega e fala assim: Deus nos abandonou. Aí Javé fala para ele: Javé está com você, valente guerreiro. É falado para Gideão. E ele, que se Deus estivesse com a gente, nada disso daí de ruim estava acontecendo, só coisa boa. Vocês sempre falaram maravilhas de Deus, e Deus fala: vá com tuas próprias forças e salve Israel dos madianitas. E sabe o que ele fez? Deu no pé. Tentou escapar de várias formas. E Deus falou: não, é você quem vai. Outra pessoa que tentou fugir do chamado de Deus é Jonas. No livro de Jonas, no capítulo 1, só tem 4 capítulos esse livro, Jonas, tá, recebe de Deus uma revelação, uma mensagem, né? Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, anuncia que a sua maldade chegou até o fim. E Jonas se levanta mesmo. Só que Deus pediu para ele ir para Nínive e ele vai para outro lugar. Aí tem toda aquela história, né, do peixe, dele acabar em Nínive, pregar e os ninivitas se converterem e tudo mais. Né? Mas são 2 personagens que também fugiram. Assim como nós temos outros que a gente poderia falar, tá, que não aceitaram a sua vocação no primeiro momento. Mas hoje, de modo especial, nós vamos falar das fugas de Moisés. As 5 fugas de Moisés. A primeira fuga de Moisés vai ser, tá, quem sou eu? Moisés vai fazer 5 fugas que refletem as nossas fugas de hoje. Muito humanas, pouco diferente de Gideão, de Jonas. Ele vai travando um embate com Deus e nisso ele vai revelando quem é Deus. O texto bíblico nos revela quem é Deus. Então a primeira fuga é quem sou eu? Vamos lá em Êxodo 3, capítulo 10, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Por isso vá, eu envio você ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E o tal do Moisés argumenta: quem sou eu para ir até o faraó e tirar os filhos de Israel lá do Egito? E aí, né, Deus vai falar para ele: eu estou com você. Quando você tirar o povo do Egito, vocês vão servir a Deus nesta montanha. E aí vem a pergunta: quem era realmente Moisés? A gente já pensa assim: Moisés era o grande líder, um profeta que abriu o mar, que fez o rio sangrar. Gente, Moisés era um assassino e fugitivo. Nesse momento, quando ele está ali na sarça ardente, que ele recebe essa missão, ele é fugitivo. Ele matou um soldado no Egito e, fugiu para, tá, uma região distante. Ele vai lá para Madiã, a terra de Jetro. Lá conhece uma das filhas de Jetro, acaba casando. E aí? Então, ele não é ninguém nesse momento. Então, quando a gente fala assim,
quem é Moisés, tá? A gente pensa, Moisés é um grande profeta. E a gente vai ver o seguinte, tá? Quando ele fala esse quem sou eu aqui, é por quê? É porque ele está olhando justamente para o quê? Para o seu passado. Ele olha para o seu passado. E o passado dele o condena. Aí vem um dos pontos que a gente precisa aprender. Deus, ele não nos condena pelo passado. Tá? O passado só vai nos condenar se a gente não mudar. Agora, se a gente mudar, ele não nos condena. Ele vai continuar nos ajudando. Tá? Como? A gente aprende com o passado. Deus, gente, ele perdoa, ele risca o nosso passado. Ele quer saber o que nós vamos fazer de hoje para frente da nossa vida e não do passado. E aí é interessante. Às vezes nós condenamos as pessoas pelo passado delas e nunca damos uma oportunidade delas recomeçarem. E todos, sem exceção, precisamos de uma possibilidade de recomeço. Sejam nas dívidas, seja na vida, seja enquanto pessoa. Ah, mas ele fez um monte de besteira. Pode mudar. Eu não comentei de Paulo. Olha Paulo, por exemplo. Né? Paulo também fez um monte de besteira. Ele perseguiu os cristãos. Ele atrapalhou o projeto de Deus. E Deus fala o quê? Eu quero que você seja meu missionário, meu trabalhador, meu discípulo. E ele vai e se dedica com uma força sem igual e vira o grande São Paulo. Então, gente, se Deus não nos condena pelo nosso passado, nós também não podemos nos condenar pelo nosso passado e muito menos os outros. A igreja, no catecismo da igreja, ela coloca lá no item, tá? No parágrafo 982, ela coloca assim: não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mau e culpado que seja, que não deva esperar com segurança a seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Cristo, que morreu por todos os homens, quer seja em sua igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que recua do pecado. Então, qual que é o pecado que não tem perdão? O pecado contra o Espírito Santo, que é achar que o nosso pecado é maior do que a possibilidade, a capacidade, o amor de Deus em nos perdoar. Então, pecar contra o Espírito Santo é pecar contra a essência de Deus. Então, Deus é amor, a gente fala que Deus não é. Deus é perdão, a gente fala que o nosso pecado é maior. Então, a primeira fuga de Moisés, ele se acusa muito seriamente, né, de falar assim: eu não tenho história, eu não tenho passado, isso me condena, está aqui em mim, eu morro de medo. Deus fala: vai. E vai para onde? Vai para o lugar que ele fez a besteira, que ele matou um soldado. E é lá que ele vai cumprir a missão dele. Não é em outro lugar, não. Ele sai do Egito, ele vai para a terra de Madian. De Madian ele volta para onde? Para o Egito. Olha só. Deus manda ele exatamente para o mesmo lugar. Igualzinho Paulo. Paulo foi aonde? Paulo pega, sai do meio daqueles judeus, vira, converte-se ao cristianismo e volta para onde? Para o meio dos judeus. Eles já querem matá-lo e tem que ser descido num cesto da cidade. Então, nós não somos condenados pelo nosso pecado. Pelo contrário, a igreja fala assim, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 277. Deus manifesta a sua onipotência, conservando-nos dos nossos pecados e restabelecendo-nos em sua amizade pela graça. Ou seja, nós somos perdoados. E se nós recebemos o perdão de Deus, nós também devemos perdoar as pessoas e não condená-las pelo seu pecado. Então, olha como que essa fuga de Moisés revela muito de Deus para nós. Vamos continuar. Estamos só na primeira fuga. Tem mais 4 fugas ainda, 4, tá? Para a gente ver e aprender um pouquinho mais.